Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso Qualquer Bobagem é especial de Dia da Mulher. E aí, Ângelo, tudo certo? Tudo certo, não sei o que eu vim fazer hoje aqui, o Dia da Mulher, né? Mas eu vou, de certa forma, eu vou colaborar aqui, né? Na verdade, você não tem lugar de fala. Então, né? Não, eu tô brincando. Aqui a gente não faz esse tipo de diferenciação, né, de gênero. Bom, vamos lá. Dia da Mulher. O que te lembra Dia da Mulher, Ângelo? Qual que é a tua primeira lembrança de Dia das Mulheres? Assim? Na verdade, assim, eu lembro que essa data, né, Dia da Mulher, pra mim, assim, começou a ficar mais marcada há uns 20 anos, assim, lá por 90, mais 20, então, 98, que começaram a falar mais sobre isso, né? Assim, antigamente, antes disso, década de 90, eu não me lembro da gente lembrar desta data. Ela já existia, né, pelo que eu entendo, mas não lembro, assim. Você lembra disso? Não, também não. Na verdade, eu comecei a ter mais contato com isso quando eu comecei a trabalhar em empresa. Que daí, nas empresas, eles sempre fazem... Tá. Deixa, vai, concentra aí. Eles sempre fazem... enfim, sempre distribuem brindes, dão rosa, fazem alguma homenagem para as mulheres. Aí que eu comecei a ter mais informações sobre a data e aí pesquisar sobre a história e tal. Mas existem várias controvérsias, né? Tem gente que acha legal, tem gente que acha que não tinha que ter uma data no Dia da Mulher, que na verdade, né, os direitos das mulheres e o respeito tinha que acontecer diariamente, e essa lembrança não só numa data. Enfim, tem várias variáveis aí que a gente pode discorrer pelos próximos minutos, É, isso aí. Temos que continuar falando sobre esse assunto, um assunto importante, né? Mas eu acho que vocês devem ter lido sobre qual a origem da data, então, do Dia Internacional da Mulher. Por que esse dia, o dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher? Então, na verdade, pelo que eu pesquisei, foram dois fatos que aconteceram no século XIX nessa data. Um em Nova York, que parece que foi uma greve de mulheres operárias e que culminou num incêndio e houve mortes de mulheres, e daí para se, digamos, em homenagem a essas mulheres que perderam a vida lutando pelos direitos dentro do ambiente de trabalho, se criou essa data aí do 8 de março. E também tem uma história também do século XIX, de uma greve na Rússia e tal. É difícil, parece que não se pode precisar, né, assim exatamente, mas que essa data vem se firmando aí como uma data que a comunicação utiliza muito para trazer temas, para trazer discussão, para presentear para as mulheres, vender coisas para as mulheres, como se isso fosse difícil, né? Vender coisa para mulher. Então você acha que é uma data apenas comercial? Né? Na verdade, eu não acho que ele seja só comercial, mas ele tem um cunho comercial. Assim como outras datas também que não tinham esse objetivo e acabaram virando comercial. Na verdade, eu não tô assim criticando essa questão, mas eu só tô ressaltando que às vezes o objetivo da data comemorativa ele acaba se perdendo, né? Porque a gente acaba colocando outras coisas ali no tempero daquela data e desviando o foco. Mas com certeza a luta pelo direito das mulheres, né, que vem sendo realizada desde de sempre praticamente, é muito importante, tem que ser Sim. realmente lembrada e comemorada. Mas olha que coisa engraçada, né, esse negócio de Dia da Mulher, assim, né, da data, né, dia 8 de março, que a gente falou que no começo que você lembra da empresa, né, que você trabalhava. Sim. E que daí você recebia flores, não sei o quê. Então nessa época, uns 20 anos atrás, era de praxe, era educado você dar um presente para a mulher nesta data, dia 8 de março. Hoje, algumas situações vira até ofensa você dar um presente para a mulher, porque você tem que partir do princípio que não é esse dia apenas, né, que é o dia das mulheres. Então, eu me lembro que uma vez, eu sei quem foi, alguém que foi ganhar alguma coisa de alguém no dia 8 da mulher, a mulher ficou ofendida mesmo, porque ela ganhou, mas é que na verdade, teoricamente, assim, no mundo ideal, essa data não precisaria existir. Essa é a discussão. Essa é a discussão, porque entendeu? Se essa data existe, é para lembrar que as mulheres
nem mas sempre não por causa tem do presente, os direitos iguais, mas virou a questão respeitados. comercial, entendi. Exatamente. Então, assim, existe essa controvérsia. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né, que as mulheres, elas têm, hoje em dia, né, mais do que nunca, também tem que buscar os direitos, porque a gente perdeu. Eu não sei se, assim, eu acordei Alice do País das Maravilhas, e nos últimos anos venho percebendo muito mais, assim, um retrocesso no pensamento das pessoas aqui no Brasil, da falta de respeito, às vezes algumas coisas, assim, que eu não achava que era machismo, e hoje em dia eu já tenho uma outra ideia. É verdade, mas sabe o que é? Mas uma coisa importante, só um parênteses que você falou, tá? Eu entrevistei pro meu podcast uma pessoa, uma moça que ela é engajada nessas questões feministas, assim, bem engajada. E que ela me falou, a Carla Boring, e agora esqueci o nome dela, ela é assinante do Conversas com Bindre e tal. Legal. E ela tem uma história que, assim, ela sofreu violência na infância e tal, só que o ponto é que ela falou que agora é possível dialogar sobre isso. Sim. Antes não havia essa possibilidade de diálogo. Então já é um avanço nesse sentido de que antes não havia nem a possibilidade de conversar sobre. Então... Não, e outra coisa que é interessante, assim, por exemplo, o ODS número 5, se eu não me engano, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem a ver com essa questão da violência contra a mulher também. Então, se você reparar, nos últimos anos, a própria mídia vem nominando os crimes contra a mulher como feminicídio. Né, e não como um homicídio, mas como feminicídio mesmo, onde a vítima foi assassinada por ser mulher. Né? Existe toda uma controvérsia, como sempre e tal, né? Enfim, mas é interessante isso, porque isso joga uma luz muito grande em relação a essa questão da violência contra a mulher, que não é só violência física, mas também a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Tem o assédio moral e sexual, né? Que nem só as mulheres sofrem dentro do ambiente de trabalho, mas que elas, infelizmente, são mais visadas, né? E todas as outras questões, assim, que ainda é necessário que sejam debatidas e sejam solucionadas, né? Eu, por exemplo, estou fazendo parte de um grupo de trabalho para falar sobre pobreza menstrual. Sabe, que é um tema, assim, muito intrigante, porque, assim, a gente acha que é tudo tão normal, né? Mas, por exemplo, tem muitas mulheres, muitas meninas, e, sei lá, mulheres em situação de rua, mulheres que estão presas e tal, que, assim, que não tem acesso a uma coisa super elementar para a higiene, que é um absorvente. E isso a gente está falando, a gente está no ano de 2021, a gente não está... na Idade Média, né? É verdade, é complicado mesmo, bem difícil mesmo, né? A situação toda que a gente vive, ainda a mulher ainda não consegue... Por exemplo, eu estava analisando a questão de eleições, né? Uhum. A gente no Brasil tem um coeficiente lá que tem um número X de mulheres tem que ter no partido para que tenha mais mulheres. Né? Mas a gente não consegue preencher as vagas ainda, né? Infelizmente. Mas então... é que existe toda uma questão estrutural. Mas eu tô falando, é que eu tô dizendo, a culpa não é da mulher, o problema é que a mulher não é incentivada a. E quando chega lá, ela não consegue ter o mesmo espaço que o homem. Então... que é uma construção, né? É uma construção que eu acho que vem ali desde cedo, né? Assim, na vida da mulher. Porque, assim, se você for pensar ainda, a gente pode dar um exemplo, assim, caseiro mesmo. As meninas são tratadas diferente dos meninos, né? Então, e não são incentivadas a fazer coisas que os meninos fazem. E eu acho que começa por aí, entendeu? Porque, é claro que, tipo, dá medo da menina sair sozinha, né, ela pode ser violentada e tal, mas assim, ela também não pode ser tolhida da liberdade dela. Mas eu acho que aí entra a questão, né, até mais longa até, mas acho que a educação do homem, né, também precisa mudar, né, para que as coisas mudem. Não é só a mulher se engajar. Eu acho que é preciso educar mais os homens, para os homens respeitarem as mulheres. Porque não adianta você criar as mulheres só ter um movimento de união se os homens continuarem agindo da mesma maneira, entendeu? Então, é preciso que haja uma consciência
né, coletiva, né? Porque o homem também tem que mudar a sua jornada, como diria a Lumena do Big Brother, para conseguir... Ela te autorizou? Não sei se... Ela tá fora do Big Brother, agora não importa mais. Então. Mas, queria propor uma coisa para você, para finalizar esse podcast, assim, 5 mulheres que você acha topzera, assim, não importa que segmento, eu vou citar 5, você vai citar 5. 5 mulheres, não interessa se já morreu, se tá viva, se é do exterior, se é atriz, se é famosa, não é? 5 mulheres foda, assim, que você acha, assim. Bom, vamos lá. Cara, eu tô muito fã da Kamala Harris, né, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, e da Michelle Obama. São 2 mulheres, assim, que eu acho porreta. Eu vou falar uma minha, então posso começar pra dividir. Eu achei que era pra falar as 5 tá. A Simone de Beauvoir. Falar 5 direto? Eu acho que sim, né? Não, eu queria falar um cada um pra ficar... então tá bom, fazer tipo jogral, então. Tá, vai. Então vai, jogral. Então você falou 2 aí, então... Tá, eu vou começar, então, com a primeira que eu assim, me vem à cabeça quando eu penso em mulher, assim, forte, decidida, assim, que eu acho que, pra mim, cara, Dilma Rousseff. Pode me criticar aí à vontade. Mas a Dilma, cara, o que ela passou, olha, sinceramente, que passou na tortura, né? Na tortura lá na ditadura militar, né? E passou com essa picaretagem que fizeram com ela. Pra mim, Dilma Rousseff, entendeu? Mulher foda. Tá bom. E sei que vou ser criticada até, mas ó... A morte. Mas é foda. Tá bom. Vai, Malala. Eu gosto bastante da história da Malala. Acho que ela é muito inspiradora, principalmente para as meninas mais novas. Acho que ela tem uma história, né, assim, de violência que, enfim, por sei lá, eu acho a história dela bem interessante. Ele peidou aqui no estúdio. Peidou no estúdio aqui. Snoopy é nosso cachorro. Nosso vira-lata peidou no estúdio. Nosso vira-lata caramelo. Nada educado com as mulheres aqui, o Snoopy. Não, ele peida na cara. Isso aí. Mas voltando, você falou 2, né? Falou quem é? Eu falei 3 já. Não, 3? Não, eu falei várias. Tá, então outra, pessoal que não acompanha o podcast no universo talvez não conheça, mas quem é daqui conhece, Cláudia Silvano, cara. Cláudia Silvano, diretora do Procon. Cara, que mulher, ela foda. Ela faz as próprias roupas. Ela é uma mulher foda, assim, independente, inteligente, sabe? Incrível, mulher foda, assim. Quando encontro ela na rua, assim, pô, me dá um ânimo, assim, sabe? É uma coisa impressionante. Porque quem puder procurar no Instagram, Cláudia Silvano, procura, ela tem um monte de seguidor lá, procure Cláudia Silvano, que você vai valer a pena. Uma grande Cláudia Silvano. Tá, agora eu tenho que... Deixa eu pensar uma outra mulher que eu acho inspiradora, assim. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Cara, eu gosto bastante da história da Frida Kahlo. Assim, eu gosto de mulheres dramáticas e que tem uma história, assim. Eu gosto da Frida Kahlo. Tá, eu falei 2, né, até agora, né? Só falei gringa, eu acho. Eu falei 2, né, até agora. Que é eu só falei... Rousseff e a Cláudia Silvano. Terceira, Mercedes Broneman, que é a minha avó, que faleceu já. Puta, que mulher foda. Tava acima do tempo, tava à frente do tempo. Tava à frente do tempo, tava muito antes dessa geração agora. Veio do Nordeste, venceu sozinha. Não teve filho biológico, mas não precisou ter, assim, porque ela conseguiu exercer de uma maneira incrível, assim, pessoa fantástica. Pena que não tá mais entre nós, mas, enfim, fantástica. Vamos lá. Então tá. Então eu vou falar da minha avó também, Dona Leonilda, que tá viva. 95 anos, vai fazer 96 anos. Uma pessoa sensacional, assim, do jeitinho dela, ela teve uma vida difícil, não foi fácil, né? Assim, enfim, meu avô não era não era flor que se cheire, mas ela cuidou dele, né? Até ele morrer, cuidou das filhas, cuidou das netas, né? E agora ela está sendo muito bem cuidada pela minha filha. Pela minha filha não, pela minha tia. E eu acho que é interessante até fazer um parênteses que eu sou fruto de uma família muito feminina, assim, né? Por muitos anos foi eu, minha mãe, minha avó, minha irmã. De mulher pra mulher. Marisa! Marisa é o nome da minha mãe. E agora eu tenho uma sobrinha, que é uma mulher. Ou seja, eu tô sempre cercada de mulheres. Isso aí. Então, na verdade eu falei que era 5, né? Mas vou ter que citar 3, assim, ainda, né? Daí a Carol, minha filha, que tá com 13 anos, já é mulher, né? Então, pra mim, é uma mulher, né? Então ela tem toda... já tem... São características que eu acho que pra a mulher, né, do momento,
E daí eu queria citar mais duas, que daí é a minha mãe, que eu tenho que citar obrigatoriamente, porque não tem como, e a Nina, que está aqui do lado, eu ia citar, né, mesmo já ia citar, porque é uma mulher incrível, tem suas dificuldades, seus dramas, e como qualquer ser humano tem, não é só mulher que tem mimimi, todo mundo tem suas dificuldades, homem tem, mulher tem.